Meus pais amados, um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. O Espírito e a Palavra são um. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Bem, amados, Jesus aqui está afirmando que é do nosso espírito e não da nossa carne que vem a nossa vida. Bem, aquelas pessoas que ouviam Jesus estavam tão dominadas por suas vidas físicas que lhes faltava todo o significado espiritual das palavras de Jesus. Eles não conseguiam captar o significado espiritual das palavras de Jesus. Embora a palavra de Deus ela beneficie o nosso homem físico, a palavra é espiritual. A palavra de Deus é espiritual. Ela fala de coisas espirituais e deve ser compreendida através do espírito, não da mente natural. Com a nossa mente natural, não conseguimos compreender a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é espírito e é preciso que o nosso espírito seja iluminado pelas verdades nas nossas mentes. O nosso espírito, ele precisa iluminar as verdades nas nossas mentes. Então, o Espírito Santo, ele vai aplicar a palavra é Espírito, e é preciso que o Espírito da palavra ilumine as verdades da palavra de Deus nas nossas mentes. A palavra de Deus não é papel e tinta. Jesus é a palavra. E ele existia em forma espiritual muito antes de qualquer palavra ser inspirada. Muito antes de palavras serem inspiradas para serem escritas através de homens capacitados pelo Espírito Santo. A Bíblia é simplesmente uma representação física de Jesus e da verdade espiritual. Quando falamos Bíblia, falamos das palavras escritas inspiradas, não o livro em si. Não a encadenação do livro, mas as palavras inspiradas. É inspirada por Deus e, portanto, totalmente precisa e confiável. E ainda assim, até que recebamos o Espírito expresso nestas palavras, a Bíblia não nos beneficiará. Se nós não recebermos o Espírito expresso nestas palavras, a Bíblia não trará benefícios para nós. É por isso que muitas pessoas leram a Bíblia, talvez até memorizaram e ainda assim não estão colhendo seus benefícios. Nós só colhemos os benefícios quando entramos em contato com o Espírito na palavra. Assim como o nosso homem físico
recebe vida do alimento que ingere. Também o nosso homem espiritual recebe vida ao participarmos de Jesus, ao comermos o pão da vida. Jesus afirmou claramente que as palavras que ele proferiu eram espirituais, não físicas. Elas falavam de realidades espirituais, elas continham realidades espirituais e não físicas. Se quisermos saber o que é a verdade espiritual, devemos crer na palavra de Deus registrada na Bíblia, pois ela é espírito e vida. Se quisermos ser guiados pelo Espírito, devemos seguir a palavra de Deus, pois foi o Espírito que inspirou a palavra. Se quisermos ouvir o Espírito de Deus, então devemos ouvir o que Deus diz em sua palavra. O Espírito Santo e a palavra são a mesma pessoa. João 1:1. O Espírito Santo e a palavra, Jesus, são um. Então receba o Espírito da palavra e não apenas letras escritas em um papel. Deus e Pai, nós te louvamos que o Senhor nos enviou a sua palavra, a palavra encarnada, o Verbo encarnado, o Senhor Jesus, e a palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Tua palavra é Espírito e vida. Tua palavra é carregada de vida e de realidades espirituais. Quando nós queremos, quando o nosso entendimento é iluminado pelo Espírito e conseguimos enxergar as verdades espirituais com o nosso Espírito e cremos, então experimentamos a vida e o poder da palavra. Isto aconteça com os meus ouvintes neste dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.